Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Um feliz sábado para todos os que estão aqui. Esse é o dia do Senhor. Queridos, é uma alegria a minha esposa Leila e eu podermos estar aqui com vocês em Itabuna pela primeira vez. Tivemos ontem a alegria de partilhar com vocês a história das 7 igrejas de Deus no Apocalipse, igrejas que representam a história do cristianismo e todas as fases da história do cristianismo. Deus nos anuncia as coisas antes delas acontecerem, para que quando elas acontecerem, creiamos que Ele é Deus. Deus conhece o fim desde o princípio. Por isso Ele anuncia na palavra da profecia as coisas que devem em breve acontecer. Eu convido você neste momento para orar mais uma vez antes de abrirmos a palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido, obrigado porque estamos na Tua presença. Obrigado porque hoje é o dia do Senhor. Obrigado porque estamos num tempo santo, diante de um Deus santo, e nós queremos receber da Tua santidade, porque o Senhor pediu, o Senhor mandou: sede santos, porque eu sou santo. Dá-nos da Tua santidade, Pai. Dá-nos do caráter de Jesus, dá-nos a mente de Jesus. Ensina-nos a amar e a obedecer como Jesus amou e obedeceu. Ensina-nos a compreender a profecia da forma como Jesus compreende as profecias. E Pai eterno, que a revelação do nosso Senhor Jesus se torne clara para nós nesta hora. Derrama o Teu Espírito sobre a mamãe Rebeca e sobre o papai Ed Carlos. Eles perderam um bebê que foi atropelado e, querido Pai, estes pais, este casal está angustiado. Eu peço que o Senhor venha confortar o coração da mamãe Rebeca e do pai Ed Carlos e dar a certeza de que esta criança dormiu em Jesus, mas será ressuscitada muito em breve. Não muito tempo depois de hoje, Pai. Ela será ressuscitada, devolvida aos braços dos pais por toda a eternidade. Ouve a nossa oração, Pai. Conforta os corações aqui presentes. Ilumina-nos com esta luz celestial, o Espírito Santo, em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. O que nós estamos estudando com vocês é a Bíblia. Não é o jornal, não é alguma revista em particular, também não é o espírito de profecia. Vocês estão percebendo que, embora eu creia no espírito de profecia e creia que a serva de Deus é uma mensageira de Deus inspirada, nós estamos estudando aqui Bíblia, unicamente Bíblia. Me pediram para fazer este seminário numa igreja evangélica pentecostal, e então eu orei a Deus e disse: Senhor, agora é uma igreja não adventista, é uma igreja pentecostal que está nos convidando para um seminário do Apocalipse, lá em Andradina, e pela primeira vez eu vou apresentar o seminário do Apocalipse sem usar nenhum texto do Espírito de Profecia, sem usar nenhum texto de nenhum dos livros escritos por Ellen White, porque nós cremos que ela é a mensageira do Senhor. Mas quando você está pregando para um povo que nunca ouviu falar do Espírito de Profecia, você tem que usar somente o quê? A Bíblia, e a Bíblia só, a nossa única regra de fé e prática. E eu descobri, queridos, Deus me ajudou a descobrir que é muito bem possível estudar as profecias todas do Apocalipse usando somente a Bíblia, unicamente a Bíblia, porque a Bíblia explica-se por si mesma. A Bíblia é intérprete de si mesma. Portanto, nós queremos estudar com vocês hoje sobre a sala do juízo, capítulo 4. Nós estudamos até o capítulo 3 ontem com vocês. Hoje vamos estudar o capítulo 4, 5 e 6. Capítulo 4, 5 e 6. A sala do juízo, o livro do juízo e o processamento do juízo em 7 fases.
Há pessoas que podem estar perguntando por que é que o juízo celestial, ele está sendo processado, realizado no tribunal do céu, no santuário celestial, em 7 diferentes fases. Simples, porque Deus trabalha em ciclos de 7. Pela mesma razão, porque Deus criou o mundo numa semana de 7 dias, de 24 horas, pela mesma razão que Ele escreveu a história do cristianismo em 7 capítulos, que são as 7 igrejas, assim também Ele realiza o juízo celestial em 7 fases. E depois do juízo celestial em 7 fases, virão mais outro ciclo de 7, chamado 7 trombetas. E depois mais outro ciclo de 7, chamado 7 pragas. Deus trabalha em ciclo de 7. Nós vamos estudar com vocês também, ainda neste seminário, sobre os 7 trovões. É outro ciclo de 7, que está em Apocalipse 10. Portanto, queridos, o gráfico que vocês estão recebendo está falando sobre o juízo celestial. Porém, nós queremos iniciar não com o primeiro selo, mas nós vamos iniciar com a sala do juízo, que é o capítulo 4. Portanto, abra sua Bíblia aí. Primeiro no capítulo 1, verso 1. Capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas, não do passado, não do Egito, não de Babilônia, não de Medopérsia, não da Grécia, mas de Roma para frente, dos dias do profeta João, do poder reinante para frente. Está claro isso, irmãos? Eu falei isso ontem, estou falando isso agora, vou falar isso de novo à tarde e vou falar isso de novo amanhã, porque há coisas que são difíceis de entender, e isso aqui é muito difícil de entender, que o Apocalipse não fala do passado, ele fala do futuro, as coisas que devem em breve acontecer. Por isso, quando Jesus falou isso no capítulo 1, verso 1, já no verso, vejam aí, já no verso 12, João disse: eu me virei para ver quem estava falando comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Ou seja, João viu o lugar santo do santuário celestial, porque o castiçal com 7 lâmpadas representa o quê? O lugar santo do santuário celestial. E ele viu o lugar santo do santuário celestial e viu ali dentro do lugar santo Jesus andando no meio dos 7 castiçais. Os 7 castiçais representam as 7 igrejas. Capítulo 1, verso 20. Capítulo 1, verso 20 diz: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então Jesus está andando no meio das 7 igrejas. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo está com você desde a fundação do cristianismo na igreja de Éfeso, ano 31, e continua conosco ao longo das eras de Esmirna, ao longo dos séculos de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Eis que eu estou convosco. Ele está andando no meio dos castiçais, no meio das igrejas. Ele não abandona a sua igreja. Seus olhos estão sobre a sua igreja, cuidando dela. E agora, queridos, chegamos no período de Laodiceia, que é o período do juízo. Durante estes 1844 anos, nós vemos o trabalho intercessor de Jesus Cristo como mediador no lugar santo, porque ele é visto caminhando no lugar santo, não no Santíssimo. Mas quando você chega no capítulo 4, Deus mostra agora o Santíssimo. Deus agora mostra a próxima fase do ministério de Jesus no céu, que é o Santíssimo. Por isso o capítulo 4 mostra a sala do juízo. E por que Deus mostra a sala do juízo? Porque algo deve acontecer na sala do juízo. É o juízo celestial. Deus falou do povo do juízo, Laodiceia, e agora mostra para o povo do juízo entender o que é o juízo celestial. Deus explica o juízo celestial usando o capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Esses capítulos todos são usados para explicar o juízo celestial. São muitos detalhes explicando o juízo celestial, porque é o principal assunto do Apocalipse, é o juízo celestial.
E por que é o principal assunto do Apocalipse? Porque o juízo celestial também é o principal assunto de Daniel. O principal assunto de Daniel não é a sucessão dos impérios, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Não é esse o centro da mensagem de Daniel. O centro da mensagem de Daniel é o juízo celestial, a purificação do santuário celestial. Daniel 8:14. Queridos, o centro da mensagem do Apocalipse também é o juízo celestial. Por isso, nós vemos Jesus primeiro no lugar santo, mas agora nós vamos ver Jesus entrando no Santíssimo. Primeiro capítulo 4, começa dizendo o verso 1. Capítulo 4, verso 1. Leia comigo. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Lembrem-se que Deus está falando para o povo de Laodiceia, o povo do juízo. O assunto é explicar para o povo do juízo o que é o juízo. E Deus começa explicando, mostrando primeiro a sala do juízo, o local onde vai ser realizado o juízo. Por isso ele mostra, veja aí, depois destas coisas, depois de 1844. Está claro isso, irmãos? Eu não preciso de revistas, nem de livros, nem de opiniões. Eu preciso somente da Bíblia. Depois destas coisas, ou seja, depois de 1844, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Não antes a porta estava aberta, mas agora, no povo de Laodiceia, a porta está aberta. Uma porta que permite que João enxergue, não o lugar santo, porque ele já tinha visto o lugar santo e Jesus andando nele, mas agora ele vê o lugar santíssimo do santuário celestial. Uma porta aberta no céu. Leia comigo, verso 1. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Depois de 1844, meu irmão. Não é antes. Depois destas coisas devem acontecer. Quando é que depois? É antes. Não, queridos, depois é depois. O que Deus vai descrever no capítulo 4 é o que vai acontecer de Laodiceia para frente, e não de Éfeso para frente, não de Esmirna para frente. Depois devem acontecer. Agora o verso 2. João vê agora pela primeira vez o que ele nunca tinha visto: uma sala, um trono, cercado de 24 tronos. É algo magnífico, é algo indescritível. Verso 2 diz: logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Não é difícil você saber quem é que estava sentado no trono: Deus o Pai. Lá em Daniel capítulo 7, verso 9, diz que o ancião de dias estava sentado sobre o trono. A cena que Deus mostrou para Daniel no capítulo 7 é a mesma cena que Deus mostrou para João no capítulo 4, irmãos. Porque Daniel e Apocalipse são um só livro. Um só livro. As cenas de Daniel se repetem no Apocalipse. Vocês sabem, se lá no livro de Daniel mostra Jesus entrando no Santíssimo, você se lembra de algum verso de Daniel que mostra Jesus entrando no lugar santíssimo do santuário celestial? Daniel capítulo 7, verso 13. Abra sua Bíblia. Daniel capítulo 7, verso 13. Daniel capítulo 7 e o verso 13. Vamos ver aqui. Leia comigo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha nas nuvens quem? Um como filho do homem. Quem é ele? Jesus, nosso amado Salvador. Ele vinha nas nuvens, mas não veio para a terra. Guilherme Miller pensou que ele vinha nas nuvens dirigindo-se à terra, e pensou, vai ser a volta de Jesus então, em 1844? Mas não, irmãos. Em 1844, Jesus Cristo, Filho do homem, veio nas nuvens, mas não em direção à terra, mas em direção ao Santíssimo, onde estava o Pai assentado no trono. Por isso diz aqui o verso 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e vi
Eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se a quem? Ao ancião de dias, o Deus Pai, e o fizeram chegar até ele, e foram postos tronos, capítulo 7, verso 9, e continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. E o verso 10, um rio de fogo, uma nave saía diante dele, milhares e milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Você se lembra, lá no Apocalipse, um texto que fala em milhões e milhões de miríades e miríades estavam ao redor dele? É a mesma cena, é Apocalipse 5. Apocalipse 4 mostra a sala do juízo, Apocalipse 5 mostra Jesus Cristo entrando no Santíssimo. Volta lá para Apocalipse agora, irmãos. Apocalipse capítulo 4, a sala do juízo. Lá em Daniel falava tronos no plural, não disse quantos. Mas o Apocalipse, ele dá mais detalhes e fala quantos tronos. Um grandão, poderoso, magnífico no meio, e 24 ao redor. Então eram 25 tronos. O Apocalipse ele é específico. Mas o ancião de dias assentado sobre o trono, e 24 anciãos assentados sobre os 24 tronos. 24 anciãos, irmãos nossos. Anciãos se referem pessoas compradas da terra. Não pensem que somente Enoque, Moisés e Elias estão no céu, irmãos. A Bíblia diz em Mateus capítulo 27, versos 51, 52, 53, que quando Jesus Cristo morreu, houve um grande tremor de terra, um terremoto, e as sepulturas se abriram. E o verso 53 diz: e saindo eles do sepulcro, depois da ressurreição dele, de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitos, uma multidão de corpos glorificados, uma multidão de santos glorificados, ressuscitou com Cristo, Cristo primeiro, como primícias dos mortos, depois aquela multidão também, depois da ressurreição de Jesus, também como primícias dos mortos, porque tudo isso aconteceu no dia das primícias. Tudo isso aconteceu no dia das primícias, dia 16 de Nisan, do ano 31. E essa multidão subiu ao céu com Jesus. E Deus escolhe então 24 anciãos desta multidão e coloca, investe os 24 anciãos de autoridade para ajudar Jesus no trabalho sacerdotal do céu. Jesus não trabalha sozinho. A prova de que ele não trabalha sozinho é que no santuário da terra existiam 24 turnos de sacerdotes. No santuário do céu existem 24 anciãos, representando os 24 turnos. Os 24 anciãos também têm incensários com incenso na mão, ajudando na intercessão junto com Jesus. O capítulo 5 menciona esses 24 com incensários na mão. Agora, queridos, vejam o capítulo 5. Capítulo 5 diz: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, por dentro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. O livro que está na mão do Pai assentado no trono é um livro sagrado. É um livro sagrado. É um livro que o Pai não pode abrir. É um livro que os anjos não podem abrir. É um livro que nenhum dos 24 anciãos podem abrir, ou pode abrir. É um livro que Moisés, Enoque e Elias não podem abrir. Por isso, aqui o verso 2, leia comigo o capítulo 5, verso 2. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu. Quando fala ninguém, é ninguém. Nem o Pai, nem os anjos, nem os anciãos, nem Moisés, nem Elias, nem Enoque. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E João começou a chorar, porque João entendeu que se aquele livro não fosse aberto, Deus, o Pai, não seria justificado das acusações de Satanás. Se aquele livro não fosse aberto, não existiria defesa do Pai diante das acusações de Satanás. Você sabe que o primeiro ser acusado no universo foi Deus, o Pai? O primeiro ser acusado no universo foi Deus, o Pai. E por causa destas acusações, Satanás foi expulso do céu. Mas não foi o Pai que o expulsou. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, verso 7, que o Filho expulsou Satanás, por causa das acusações feitas contra o Pai.
O Filho se levantou em defesa de quem? Do Pai. Expulsou a Satanás. Mas não resolveu o problema do pecado, porque a dúvida continuou na mente dos anjos. Os 2/3 de anjos que permaneceram leais a Deus continuaram ainda pensando: será que Satanás realmente é culpado? Será que ele não foi vítima? Porque eles não entendiam as intenções de Satanás. Levaram 4.000 anos para que os anjos do céu finalmente entendessem os verdadeiros desígnios e o verdadeiro caráter de assassino e de bandido de Satanás. Porque Satanás acusou o Pai, e as acusações ficaram no universo. Então Jesus Cristo veio à terra, nasceu da bendita Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, viveu uma vida santa, morreu na cruz, ressuscitou. Para quê? A Bíblia diz aqui no capítulo 5, verso 5, irmãos. Capítulo 5, verso 5. E disse-me um dos anciãos: não chores, João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, amém? Eis aqui a raiz de Davi, aleluia, que venceu. Louvado seja Deus, porque Jesus venceu. Ele não vai vencer, irmãos, ele venceu. Ele não vai esmagar a cabeça da serpente, ele esmagou a cabeça da serpente. Ele não vai derrotar Satanás, ele derrotou Satanás para sempre. Queridos, a vitória de Jesus não está em jogo. A vitória de Jesus já é uma página virada. E se você quer ser vitorioso, meu irmão, você só tem que se apegar a Jesus. Você se esconde em Jesus, você corre para Jesus, você não enfrenta Satanás, meu irmão. Deus não deu esta missão para você, de lutar com Satanás. A missão de lutar com o leão que brame tentando devorar sua vida é só outro leão. Um leão só pode ser vencido por outro leão. Por isso o leão Satanás só pode ser vencido, e foi vencido, pelo leão Satanás, pelo leão Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Ele venceu. Por isso diz aqui o capítulo 5, verso 5: e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, aleluia. Para que Jesus venceu? Leiam comigo, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. É tão importante assim a abertura dos 7 selos? Sim. Por quê? Porque não é a história da igreja, irmãos. Não é o passado. A história do cristianismo já tinha sido contada nas 7 igrejas. Agora os 7 selos não está contando a história das fases do cristianismo. Agora os 7 selos, ao serem abertos, eles vão justificar o caráter de Deus diante do universo. Deus, o Pai, não pode abrir o livro porque ele é o acusado. E ele precisa de um defensor, ele precisa de um advogado. Jesus não é advogado somente seu. Jesus não é advogado somente meu. Jesus Cristo é o advogado que defende o Pai em primeiro lugar. Ele nasceu, ele cresceu, ele morreu, ele ressuscitou e subiu ao céu para defender o Pai. O tribunal do céu é chamado Tribunal de Cristo, porque ali ele defende o Pai. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu ou do juízo de Deus. Como é que a Bíblia diz? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é a hora do seu juízo. É o juízo do Pai. É o Pai que está ali com as mãos amarradas, sem poder abrir o livro. E somente um ser no universo pode defender o Pai. Nenhum anjo pode defender o Pai. Mas Jesus pode defender o Pai, porque ele é o Filho. E o Filho defendeu o Pai no céu, e o Filho defende o Pai no tribunal superior, lá no santuário celestial, diante do universo, diante de milhões de miríades de anjos. E agora, queridos, vocês leram lá em Daniel 7,13, o Filho do Homem vindo nas nuvens para encontrar-se com o Ancião de Dias e receber os livros. E agora vocês leem essa mesma cena no capítulo 5, verso 7. Vamos ler? Versos 6 e 7. Capítulo 5, versos 6 e 7. É a mesma cena, irmãos.
Lembrem das cenas que nós lemos em Daniel 7, e agora você se transporta para Apocalipse 5, versos 6 e 7. E olhei, e eis que estavam no meio do trono e dos seres viventes, que são os 4 querubins, não é? Quem que estava ali? E no meio dos anciãos, que são 24 anciãos, quem que estava no meio deles? Um cordeiro. Lá em Daniel não fala cordeiro, lá fala filho do homem. É o mesmo, é ele, é o filho do homem, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está no meio dos 24 anciãos e no meio dos 4 seres viventes, que são os 4 querubins. E o que mais? E aqui diz: ele é um cordeiro que havia sido morto e que tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E o verso 7: e veio, quem veio? O Cordeiro de Deus, o Filho do Homem. Ele veio para onde? E tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. Jesus Cristo entrou no Santíssimo, onde está o trono do Pai, e recebeu o livro selado com 7 selos. Jesus não pegou o livro selado com 7 selos da mão do Pai no pátio do santuário celestial, irmãos, ou no lugar santo do santuário celestial. Não, ele foi no Santíssimo, onde está o trono de Deus Pai, e ali ele recebeu o livro selado com 7 selos. É ali que ele abre selo após selo. A abertura dos selos ocorre no Santíssimo do santuário celestial, a partir de 1844, porque Deus disse: eu vou te mostrar, João, o que vai acontecer depois destas coisas, de 1844 para frente. Queridos, isso é Bíblia, isso não é teoria humana, isso é Deus falando. Por isso não existe reputação, porque Deus está mostrando o juízo celestial, como ele é processado. Como é que Jesus entrou no santuário celestial, no Santíssimo? Ele entrou sozinho? Não, ele entrou com os 24 anciãos com ele. Ele vem com o grupo mais perto de Jesus são os 24 anciãos, porque são irmãos dele, comprados pelo seu sangue. Ele entrou também com 4 anjos querubins. Então vem este cortejo dos 24 anciãos e os 4 querubins, e ele entra no Santíssimo e vai até a presença do Pai, e recebe o quê? O livro selado com 7 selos. Quando ele recebe o livro, há uma explosão de louvor e de alegria. E o verso, vamos ler o verso 8: e havendo tomado o livro, os 4 seres viventes, os 4 querubins e os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Não se prostraram antes, se prostraram depois que ele pegou o livro, porque ele venceu para poder pegar o livro. Ele venceu. Agora prostraram-se diante do Cordeiro. E o que que os 24 anciãos tinham? Todos eles tinham o que? Harpas. Mas não eram só harpas, eles tinham o que? Taças, salvas, incensários, cheias de incenso. Anjo não pode ter incensário na mão, irmãos, porque anjo não pode interceder por ninguém. Anjo só pode interceder por anjo, e ser humano só pode interceder por ser humano. Cada um tem que pertencer à raça daqueles por quem vão interceder. Por que Jesus teve que se tornar um de nós? Para poder ser o nosso intercessor. Se ele pudesse interceder por você sem ser da família humana, não teria sido mais fácil? Não teria sido muito mais fácil Jesus trabalhar no santuário do céu, intercedendo por você, sem precisar nascer da Virgem Maria, se tornar homem? Queridos, mas não pode. Aquele que intercede pertence à raça e à família daqueles por quem está intercedendo. Por isso os 24 anciãos são seres humanos comprados da terra. Por isso eles têm incensários também na mão, porque representam os 24 turnos que ajudam Jesus no trabalho de intercessão. E dentro do incensário tem o que? Incenso, que são o que? As orações dos santos. E vejam agora o verso 9: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Ele não vai comprar, irmãos, aqui está no passado. Compraste. Você foi comprado pelo ouro do sangue de Jesus, pela prata das suas lágrimas. Eu e você somos propriedades de Jesus.
E daqui a pouco nós vamos estudar sobre o sinal de autoridade. Ele compra e ele marca os que ele comprou. Vocês veem no campo de gado, de bois e vacas, os fazendeiros, não basta eles serem os donos do gado, eles têm que marcar o gado, porque quando eles marcam, e para marcar dói, sabia? Porque queima, para ficar marcado o nome do proprietário no lombo daquele animal. Mas por onde ele for, todo mundo vai ver a marca. Não, isso aí é do fulano de tal lá, é de tal fazenda. Olha aí a marca, tem dono. Isso não é sem dono não, tem dono. Queridos, Deus tem uma marca. Nós vamos falar no sexto selo. No sexto selo nós vamos falar sobre a marca de Deus. Ele marca, ele compra você com o sangue de Jesus. Ele marca você com a sua marca, com o sinal, o selo do Deus vivo. E agora, meus queridos, Jesus Cristo começa a abrir os selos. Lembre-se no capítulo 6, verso 1, quando Jesus começa a abrir os 7 selos, ele não está no pátio, irmãos, do santuário celestial. Aliás, irmãos, temos que explicar o seguinte: o pátio do santuário celestial não está no céu. O pátio do santuário celestial está na terra. Prova. Qual é a prova? O pátio era o lugar onde estava o altar de sacrifício. O que mais tinha no pátio do santuário? A pia com água. Então, queridos, o altar do sacrifício, onde o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi morto, não está no céu. Jesus não morreu no céu. Jesus morreu aonde? Na terra. Então a terra é o pátio do santuário celestial. Mas em que lugar estava o altar de sacrifício do santuário celestial? Em que lugar da terra? Monte do Calvário. Foi ali que o Cordeiro de Deus derramou seu sangue, gota após gota, comprando-nos para o céu, comprando-nos para Deus, fazendo de você participante da natureza divina, fazendo de você um cidadão do céu. É ali que fomos comprados. E qual é a pia do santuário celestial? É a pia batismal, irmãos, porque para você ser salvo, você primeiro passa pelo Calvário. Você não pode se salvar guardando a lei de Deus, meu irmão. Você não pode se salvar guardando os 10 mandamentos. Você tem que se salvar no Calvário. É ali que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E então você passa pela pia batismal, sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você se torna membro da família de Deus. Então Jesus intercede por você. E então Jesus Cristo vai escrever a sua lei no seu coração, porque a lei de Deus, os 10 mandamentos, eles são escritos no coração do povo de Deus, salvo pelo sangue de Jesus. Não é para ser salvo, meu irmão, é porque você foi salvo. Por isso Deus escreve a lei, os 10 mandamentos, no meu e no seu coração. E agora, queridos, no Santíssimo, Jesus Cristo começa a abrir o primeiro selo. A Bíblia diz que os 4 primeiros selos são 4 animais, chamados 4 cavalos. 4 cavalos. Guilherme Miller, ele tinha um princípio que se tornou um princípio na Igreja Adventista. Qual é esse princípio? Em profecia, a Bíblia é que pode explicar o símbolo profético. E aquilo que a Bíblia explica, nós aceitamos por verdadeiro. E os símbolos que a Bíblia não explica, nós também não explicamos e tomamos como sendo literal. Vamos combinar? Vamos combinar aceitar isso? Era o que Guilherme Miller acreditava e é o que a Igreja Adventista acredita. Os símbolos interpretados pela Bíblia nós aceitamos como sendo interpretações verdadeiras. E os símbolos que não são interpretados pela Bíblia nós também não interpretamos, mas tomamos como sendo literal. Cavalo, são 4 cavalos. Agora vamos ver o que a Bíblia diz que é o cavalo. Na Bíblia, na profecia, o que é o cavalo? Zacarias capítulo, abra sua Bíblia em Zacarias. É o penúltimo livro do Antigo Testamento. Antes de Malaquias vem o livro de Zacarias. Lembre-se que Zacarias é conhecido como o profeta da restauração do templo.
Não é por acaso, irmãos, que o profeta Zacarias é conhecido como o profeta da restauração do templo, porque os mesmos símbolos dos cavalos que aparecem em Zacarias aparecem também no Apocalipse, exatamente no cenário da restauração do templo celestial. O santuário celestial foi restaurado através do juízo celestial. Daniel 8,14 diz: 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. A outra tradução não fala purificado, fala restaurado. O santuário celestial foi restaurado diante da sua compreensão e mostrado para o mundo, para que entendamos o trabalho judicial de Jesus. Por isso aqui em Zacarias menciona o que é o cavalo. Capítulo 10, verso 3. Capítulo 10, verso 3. Todos acharam? Contra os pastores se acendeu a minha ira. Castigarei os bodes. Tem muito bode por aí, né? Dentro da igreja. Mas o povo de Deus é comparado a ovelhas, irmãos. Os bodes vão ser colocados do lado o quê? Esquerdo, né? Separar bodes de ovelhas. Então, contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os bodes. Mas o Senhor dos exércitos não vai castigar quem? O seu povo. Visitará o seu rebanho. Deus visitará o seu rebanho. E o seu rebanho é a casa de Judá. Deus tem um povo espiritual, Israel espiritual, hoje na terra, irmãos. E a casa de Judá é comparada, aqui diz aí, continue lendo aí o final do verso 3: e os fará como o seu majestoso cavalo na peleja. O povo de Deus é comparado a um majestoso cavalo na peleja, na batalha. Lá em Apocalipse 6, irmãos, o povo de Deus é representado por 4 cavalos. Deus tem um povo no cavalo branco, Deus tem um povo no cavalo vermelho, Deus tem um povo no cavalo preto, Deus tem um povo no cavalo amarelo. Não existe nenhum cavalo que não tenha representantes dos filhos de Deus e filhas de Deus neles. Deus tem seus filhos, Deus tem seus remanescentes em todas as igrejas, em todas as religiões do mundo, e elas estão representadas pelos 4 cavalos, branco, vermelho, preto e amarelo. Por que são 4? Por que não são 5? Porque o número 4 representa norte, sul, leste e oeste, ou seja, em toda a extensão da terra, não escapa ninguém. Deus vai julgar e vai escolher e vai marcar o seu povo presente no cavalo branco, vermelho, preto e amarelo. Leiam aí o capítulo 6, irmãos. Capítulo 6 de Zacarias diz o que representam os 4 cavalos. Cavalo representa o povo de Deus. Mas por que 4? Vejam aí o capítulo 6 e o verso 2 e 3. Zacarias capítulo 6, versos 2 e 3. No primeiro carro tinham cavalos vermelhos, e no segundo carro cavalos pretos, e no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos grisalhos, como se fossem os amarelos. Verso 4 agora. E respondi e disse ao anjo que falava comigo: o que é isso, Senhor meu? Você já fez essa pergunta? O que é isso? Estou entendendo nada, Senhor. Agora escute a explicação. Por que existem 4 cavalos? Verso 5, capítulo 6 de Zacarias, verso 5. E o anjo respondeu e me disse: estes são os 4 ventos do céu. Os 4 cavalos representam o quê? Os 4 ventos do céu. Bíblia explica a Bíblia. Como é que eu vou dizer que não é, se a Bíblia diz que é? Eu não posso interpretar a Bíblia, mas a Bíblia, quando precisa ser interpretada, ela mesma interpreta. Ela diz: os 4 cavalos representam os 4 ventos do céu, norte e sul, leste e oeste. Ou seja, o juízo celestial não escapa a ninguém. Todos entram em juízo. Todos entram em juízo. Para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1 diz que aqueles que estão em Cristo Jesus não são condenados, mas eles entram em juízo. Por isso são 4, porque representa norte e sul, leste e oeste. Agora vamos ver, queridos, para Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, vocês têm o gráfico aí. O gráfico menciona
O gráfico mostra que o primeiro selo, cavalo branco, representa então o povo de Deus chamado povo remanescente. Remanescente, irmãos. Existe o povo remanescente de Deus, mas existe também as igrejas evangélicas e protestantes, e Deus tem um povo dentro das igrejas evangélicas e protestantes, representados pelo cavalo vermelho, irmãos. O remanescente é representado pelo cavalo branco, mas nenhum desses cavalos tem só trigo, irmãos. Todos esses cavalos aqui têm trigo e joio. Ninguém bata no peito, eu sou do cavalo branco, mas tem joio dentro do cavalo branco também. Não existe uma igreja que seja só trigo. Tem gente que acha que tem, né? Mas não tem. Todas as igrejas têm trigo e joio. Irmãos, o julgamento, o juízo celestial começa pelo povo remanescente, mas atinge também evangélicos e protestantes, e atinge também a maior igreja cristã do mundo. Qual é a maior comunidade cristã do mundo? A igreja romana, representada pelo cavalo preto. Olha aí o povo de Deus no cavalo branco, no cavalo vermelho e no cavalo preto. Podem observar que debaixo dos 3 primeiros selos existem aí primeiro anjo, segundo anjo, terceiro anjo. Já viram aí? Isso aí eu não tirei da minha cabeça, irmãos. Isso eu tirei da lição da Escola Sabatina de 1989 sobre o Apocalipse. Eu aprendi isso, ninguém nasce sabendo. Eu aprendi isso, que os 3 primeiros cavalos representam as 3 primeiras mensagens angélicas, que deveriam ser proclamadas enquanto o juízo estava sendo processado no céu. As 3 mensagens angélicas estavam sendo pregadas aonde? Na terra. O juízo é no céu, mas as mensagens sendo pregadas é na terra. E a primeira mensagem angélica representa o povo de Deus, e a segunda mensagem angélica representa quem? Vamos ver se refrescamos a memória. A segunda mensagem angélica, caiu Babilônia, se refere a quem? Não me diga que é a igreja de Roma, que não é. A quem se aplica a segunda mensagem angélica? A igreja de Roma já estava caída há muitos anos, irmão. Não foi em 1844 que a igreja de Roma caiu. Quem é que caiu em 1844? Quem era a igreja de Deus até 1844? Durante o período de Filadélfia, quem era a igreja de Deus? Não era a igreja adventista, porque nem existia a igreja adventista. Quem era a igreja de Deus no período de Filadélfia? Batista, metodista, luterana, presbiteriana. Todas essas igrejas eram as igrejas de Deus, mas elas rejeitaram a mensagem do primeiro anjo: temei a Deus e dá-lhe glória, porque veio a hora do seu juízo. E eles expulsaram das suas igrejas os crentes que criam nesta mensagem. Caíram da graça. Mas Deus tem um povo sincero dentro dessas igrejas: batista, metodista, presbiteriana, luterana, representados pelo cavalo vermelho, representados pela segunda mensagem angélica. Mas agora a terceira mensagem angélica, irmãos, ela é específica a quem? A quem se aplica especificamente a terceira mensagem angélica? Se alguém adorar a besta. Então você tem que saber quem é a besta do Apocalipse, quem é o anticristo do Apocalipse, quem mudou os tempos e a lei, quem anulou o sábado e colocou o dia do sol para ser adorado. Agora não chama-se mais dia do sol, agora é dia da família. Ficou mais bonito, não é, irmãos? Dia da família. Agora até muitos adventistas estão gostando dessa história, né? Dia da família. Pai, mãe, filhos, hoje é o dia da família, a gente tem que passear, vamos brincar. E o dia da família está tomando o lugar do dia do Senhor. Cuidado com isso, irmãos. Cuidado com isso. Porque o dia mais feliz na sua vida tem que ser o quê? Sábado, não o domingo. Mesmo que ele seja chamado de dia ecológico, o dia sem poluição, o dia da família. Mas, queridos, o dia do Senhor é que nos identifica como filhos de Deus. É o dia do Senhor, é o selo do Deus vivo. Então, queridos, a primeira e segunda mensagem angélicas estão representados no primeiro, segundo e terceiro cavalos. Representam igreja remanescente, povo de Deus evangélico, protestante e povo de Deus católico. Povo de Deus, estou falando povo de Deus porque é povo de Deus, irmão. Não pense que povo de Deus é somente quem é da sua igreja, meu irmão. Isso é ser judeu, é ser exclusivista. Não, nós.
E não tinha um Cornélio lá em Roma que era do povo de Deus? Entende, irmãos? Deus tem povo seu em todas as igrejas, em todas as religiões. Nós precisamos nos olhar como irmãos uns dos outros, orarmos uns pelos outros, nos amarmos uns aos outros, e não excluir, não criticar. Agora, o cavalo amarelo, queridos, representa o quê? As religiões não cristãs, islamismo, judaísmo, hinduísmo, budismo. Mas Deus tem um povo dentro dessas religiões também. Por isso entram em juízo. Porque Deus vai salvar pessoas. Existe uma profecia na Bíblia que diz que pessoas vão chegar para Jesus, está em Zacarias essa profecia, e perguntar para Jesus: que sinais são estes nas tuas mãos e nos teus pés? Você adventista pode olhar para essa pessoa lá no céu e falar: que pergunta, isso não é pergunta que se faz. Você está perguntando que sinais são estes nas mãos e nos pés? Você não sabe, não? E a pessoa olha para você e fala: não, eu não sei, você pode me contar? Nós temos que ser humildes, irmãos, porque nós não podemos achar que todo mundo sabe o que nós sabemos, e nós não podemos achar que os outros que não sabem o que nós sabemos estão perdidos. Não estão perdidos. O Espírito Santo trabalha sem placas de igreja, o Espírito Santo trabalha sem paredes, sem muros, ele atinge o mundo todo. E há pessoas no céu que vão ouvir pela primeira vez a história da morte de Jesus na cruz, e vão chorar. E vão chorar ao ouvir Jesus contando, porque Jesus vai contar: você quer saber o que são essas marcas nas minhas mãos, nos meus pés? Eu vou contar para você, senta aí. E elas vão derramar lágrimas, pensando: como é que fizeram isso com Jesus? Queridos, o Espírito Santo trabalha, Romanos capítulo 2, escrevendo a lei no coração de quem nunca leu a lei. O Espírito Santo escreve a lei de Deus no coração de quem nunca leu a Bíblia. É a graça divina que salva, sem barreiras e sem placas. Por isso, eles também são julgados. Povo de Deus, povo vermelho, no cavalo vermelho, no cavalo branco, no cavalo preto, no cavalo amarelo. E agora, queridos, chegamos ao quinto selo. O quinto selo não tem mais cavalo, porque não tem mais. Os quatro já atingiram toda a extensão da terra, norte, sul, leste e oeste. Mas agora o quinto selo, vamos ler o quinto selo cuidadosamente, o verso 9, não é? Capítulo 6, verso 9 em diante. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo o quê? Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Essa pergunta, até quando, os pais às vezes fazem para os filhos. Quando você vai conversar com seu filho, que você já falou 10 vezes a mesma coisa para ele, e ele continuou fazendo errado, você chega: filho, até quando eu vou ter que falar isso para você? Até quando? Esses mártires que morreram por amor a Jesus, esses mártires que quem foi o primeiro mártir? Abel, certo? Esses mártires que morreram a partir de Abel, e ao longo das eras, dos séculos, foram dando a vida e morrendo, derramando sangue. São milhões deles, irmãos. Eles percebem que o povo de Deus, do cavalo branco, já está sendo julgado. Eles entenderam a visão. Eles entenderam: Senhor, tu julgas o cavalo branco, tu julgas o cavalo vermelho, preto e amarelo, e nós estamos aqui. Nós que demos o sangue por Jesus, nós que somos mártires, ainda não estamos sendo julgados. Queridos, essa é a prova de que aqui está se falando de juízo, porque os mártires reclamam para Deus: até quando não nos julgas? Até quando não nos julgas? Se os outros não estivessem sendo julgados, irmãos,
não teria razão para a pergunta dos mártires. Se Deus não estivesse julgando ninguém, os mártires não poderiam perguntar: até quando não nos julgas? Deus diria: por que até quando? Não estou julgando ninguém. Mas pelo fato de Deus estar julgando o povo do cavalo branco, vermelho, preto e amarelo, e não os mártires, eles perguntam: Senhor, é discriminação? O que é? O que está acontecendo? Até quando? E Deus dá uma resposta, irmãos. Vejam agora a resposta que Deus dá. Verso 11: e foram dadas a cada um dos mártires, não é? Compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos. Quem são eles? Dos seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Quando é que vai se completar o número dos mártires, queridos irmãos? Depois da porta da graça se fechar? Não, não é? Depois da porta da graça se fechar, não morre ninguém mais fiel a Deus. Depois que a porta da graça se fechar, nenhum mártir vai derramar o seu sangue, porque o sangue dele não serviria de semente para converter ninguém, porque a porta da graça já se fechou. Então, queridos, só existirão mártires antes da porta da graça se fechar, porque é o período da maior conversão de todos os tempos. A grande conversão de milhões num dia, irmãos. Na chuva temporã foram 3.000 convertidos num dia. Na chuva serôdia vão ser 3 milhões, irmãos, convertidos num dia. E os mártires derramando o seu sangue, mas um sangue que é semente, que gera frutos e almas para o reino de Deus. Amém. Queridos, o número dos mártires só se completa depois que sai o decreto dominical. Nós temos mártires morrendo cada dia, cada ano. Nos países árabes, muçulmanos, cristãos estão sendo mortos e queimados, decapitados. Mas ainda vai crescer o número dos mártires com o decreto dominical, porque aí começa a angústia qual nunca houve. E esse é o período da conversão da grande multidão. Então, quando o número dos mártires estiver completo, então Deus julga os mártires. Por isso Deus está dizendo: tenham paciência, espere mais um pouco de tempo, até que os seus irmãos que vão morrer como vocês, até que o número se complete. Queridos, o número dos mártires só se completa no 6º selo, porque o 6º selo é o selo do selamento do povo de Deus vivo. O 6º, até aqui nós estamos falando do selamento do povo de Deus morto. Só os mortos estão sendo julgados de 1844 para frente, irmãos. Mas chega um momento em que Deus começa a julgar os vivos. Mas Deus não julga os vivos sem primeiro selar os vivos. E Deus não sela os vivos sem primeiro sair o decreto dominical. Porque quando for aprovado o decreto dominical, o selo do Deus vivo entra em ação, e o sinal da besta entra em ação. E aí o selo do Deus vivo assinalando e marcando os que são de Deus, e o sinal da besta marcando e assinalando os que são de Satanás. Quem é selado pelo selo do Deus vivo não mais se perde. Quem é selado pelo sinal da besta não mais se salva, irmãos. E vai ser um período de grande conversão. Por isso o 6º selo, queridos, é o período do selamento dos vivos e também o selamento dos mártires. Vamos ler o 6º selo? Capítulo 6, verso 12. Capítulo 6, verso 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Pastor, isso já não aconteceu? Já aconteceu, mas vai acontecer de novo. Nós nos atrapalhamos, irmãos, nós nos confundimos quando nós não aceitamos que uma profecia tem dupla aplicação. Porque aconteceu uma vez, não acontece mais. Irmãos, o decreto dominical aconteceu no passado? Sim, vai acontecer no futuro. Supremacia papal aconteceu durante a Idade Média? Sim. Supremacia papal vai acontecer a partir do decreto dominical de novo. Acontece de novo. Os mártires no passado existiram?
vão existir no futuro. O Espírito Santo foi derramado em forma de chuva temporã? Sim. Vai ser derramado agora em forma de chuva serôdia. A história se repete. A história se repete. O juízo em 1844 não começou sem ser avisado. Lembram-se que Deus não julga ninguém sem avisar. Por isso, antes do 1844, Deus anunciou por um tremor de terra em 1755, o escurecimento do sol em 1780 e da lua, e a queda das estrelas em 1833, estavam anunciando o quê? A chegada não de Jesus. Foi um engano achar que Jesus voltaria em 1844. O que chegou em 1844 é o juízo celestial, começando pelos mortos. Mas agora, irmão, se aproxima o juízo dos vivos. E Deus não vai começar a julgar os vivos sem primeiro avisar. Lá nos Estados Unidos, quando alguém vai à corte, ele recebe em casa uma carta. E nessa carta tem o endereço da corte, para a pessoa não se perder. Tem que saber o endereço. Senão a pessoa, não apareci porque não descobri onde era. Eles entregam na casa da pessoa uma carta onde tem o endereço da corte, o número da sala, que são muitas salas, o número da sala onde ele vai ser julgado, o nome do juiz que vai estar oficiando, sem desculpa. E ele assina ainda, dizendo que ele recebeu a carta. Os ímpios avisam antes de julgar. Vocês acham que Deus não avisa antes de julgar? Vocês se lembram que no santuário da terra, o dia do juízo era o dia 10 do sétimo mês. Dia 10 do sétimo mês era o dia do juízo, dia da purificação do santuário, dia da expiação. Mas o juízo não chegava assim do dia para a noite, irmãos. Ninguém acordava assim no dia 10 e escuta, você está lembrando que hoje é o dia do juízo? Isso nunca aconteceu, irmãos. Nunca aconteceu do povo de Deus chegar no dia do juízo e assim alguém, uau, eu nem me lembrei, hoje é o dia do juízo, como é que eu não sabia? Não existia isso, irmãos. Por quê? Existiam 10 dias de trombetas tocando. 10 dias. Primeiro dia do sétimo mês, segundo dia, terceiro dia, 10 dias a trombeta. Eles acordavam com a trombeta, irmãos, tocando. E olha, trombeta é mais do que despertador, irmãos, acorda todo mundo. E todo mundo sabia, crianças, pais, jovens, todos sabiam que era a trombeta tocando, anunciando que o juízo estava chegando. Confesse os pecados, peçam perdão, porque o juízo está chegando. Você não pode chegar no dia do juízo sem confessar os seus pecados. Não faça isso, você vai ser riscado do povo de Deus. Então todo mundo confessava. E agora, irmãos, isso era simbólico do juízo celestial. Agora o julgamento dos vivos está chegando, irmãos. Aproxima-se o juízo dos vivos, e Deus vai anunciar com um grande tremor de terra. Um grande tremor de terra. Os tremores de terra que estão acontecendo recentemente, irmãos, não podem nem de perto serem comparados com este grande tremor de terra que vai acontecer. A ciência, e isso estão falando nos jornais, que estão aguardando um grande tremor de terra no oeste dos Estados Unidos, na região do Canadá e também descendo pela Califórnia toda, de 9,2. A placa tectônica, as duas placas, a do oceano e a do continente, elas estão se forçando uma em cima da outra e elas vai fazer isso. Isso vai gerar grandes tsunamis, ondas enormes, destruições incríveis de cidades e cidades, milhões de pessoas serão destruídas. A ciência está falando. Eu assisti o jornal onde o cientista falou: este grande terremoto está atrasado, porque ele ocorre de 240 anos em 240 anos. A cada 240 anos ocorre. Mas já se passaram 310 anos. Já está 70 anos atrasado esse grande tremor de terra. Nós estamos aguardando por esse grande tremor de terra, mas não é se vai acontecer, é quando vai acontecer, porque ninguém duvida que ele vai acontecer. Queridos, o mundo está aguardando um grande tremor de terra. Haverá novamente o escurecimento do sol, e a lua em sangue, e a queda das estrelas. E então, aqui diz o verso 14:
o céu se retirando como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas vão ser removidos dos seus lugares, e o mundo vai estar apavorado, um caos. Quando sair o decreto dominical, meu irmão, o mundo estará em caos. Queridos, o mundo vai estar desesperado, clamando, pedindo uma resposta, uma explicação, e os cientistas não têm explicação. Só um povo sabe o que está acontecendo. O povo de Deus que entende a profecia do Apocalipse. Você vai ser convidado a aparecer na televisão, você vai ser visitado na sua igreja, os repórteres dizendo: por favor, conte pra gente, o que você sabe, o que é isso, qual é a explicação que vocês dão? Deus vai usar o grande tremor, sinais catastróficos. Ele vai usar o céu, vai usar o mar, vai usar o sol, vai usar as estrelas, para anunciar ao mundo que chegou a hora do selo do Deus vivo. Ninguém vai ser assinalado pelo sinal da besta, ignorantemente, irmãos, sem saber. Eu fui assinalado pelo sinal da besta, mas eu não sabia. Isso seria injustiça, irmãos. O pecado ia começar de novo no céu, porque iam dizer: não, Deus não foi justo, aquele povo não sabia. Como é que eles se perderam, se eles não sabiam? Deus não vai permitir que o pecado se levante a segunda vez, irmãos. Por isso Deus avisa o mundo todo antes de começar o selamento. Todos terão que fazer uma decisão consciente a favor do selo do Deus vivo ou a favor do sinal da besta. É uma decisão consciente. E ao povo de Deus, os 144 mil. Por que os 144 mil, irmãos? Eles são primeira vez. Surge assim, do nada. A Bíblia vem desde o Gênesis, irmão, desde o Gênesis até o Apocalipse. O Apocalipse está no capítulo 7, mas nunca falou dos 144 mil. E de repente, aparecem os 144 mil no sexto selo. Alguém diz: não, pastor, no sexto selo não, no capítulo 7. Irmãos, o capítulo 7 está dentro do sexto selo. O capítulo 7 está dentro do contexto do sexto selo. O sexto selo começa no capítulo 6, verso 12, e vai até o final do capítulo 7. Os 144 mil não aparecem qualquer hora, de qualquer jeito. Não, os 144 mil aparecem na hora do selamento, não dos mortos, mas dos vivos. Porque o selamento dos mortos começou em 1844, não apareceu 144 mil lá. Apareceu agora, no selamento dos vivos. O decreto dominical vai ser aprovado, irmão, muito em breve. E o povo de Deus vai ser selado pelo selo do Deus vivo. E então nós podemos anunciar ao mundo. Pessoas que hoje são caladas, têm vergonha de falar a verdade, mas eles são como Jonas, não é? Jonas, que fugiu da missão, que se afundou lá no meio do navio, lá no porão do navio, foi dormir, enquanto o povo estava morrendo. A tempestade estava destruindo o barco e Jonas dormindo. Assim está a igreja dormente, a igreja de Laodiceia morna, bancos vazios a semana toda, as pessoas correndo atrás de dinheiro e o povo morrendo sem Jesus. Mas quando acontecer esses sinais, irmãos, as pessoas vão correr na sua casa e falar: desculpa, você é adventista? Quem falou para você? Para com isso, você é ou não é? Me diga o que está acontecendo. Irmãos, eles vão arrancar do adventista a verdade, como aqueles marinheiros arrancaram de Jonas a verdade. Jonas era fugitivo, estava negando cumprir com a missão. Mas os marinheiros chegaram e falaram: fala para nós, quem é você? De onde você veio? Quem é o teu Deus? Quem é a tua religião? E aí Jonas falou. Nesse momento muitos adventistas vão falar, vão criar coragem. Queridos, Deus quer usar o seu povo. Esse é o momento. Nós estamos às portas do grande tremor de terra. Nós estamos às portas da abertura do sexto selo. Nas minhas orações eu digo: Jesus, levante-se, Jesus, e abra o sexto selo logo, porque chega de pecado e de desgraça. O mundo não presta, meus irmãos. A única razão por que estamos aqui é porque temos esperança de um novo céu, de uma nova terra. Mas o mundo não presta. O que presta no mundo são as almas preciosas que Jesus comprou com seu sangue. Pare de sonhar com o mundo, pare de investir no mundo, invista nas almas, na pregação do Evangelho. Prepare a sua família, prepare um povo para a volta de Jesus. Em breve, irmãos,
Tudo isso que está aqui é profecia. E mesmo que você diga, eu não acredito, quando acontecer você vai acreditar, mas talvez seja tarde, porque a hora de pregar é agora. Muitos têm medo de pregar. Nós colocamos nossa cabeça na guilhotina, irmãos. Nós colocamos em risco nossa reputação para pregar uma mensagem que vai se cumprir. Não adianta ficarmos pregando só coisas que já se cumpriram. Profecia não é coisa que já se cumpriu, é coisa que vai se cumprir. Em breve devem acontecer. Deus quer salvar o seu povo e selar o seu povo com o selo do Deus vivo. Daniel, aqui Apocalipse 7, eu termino, irmãos. Aqui no capítulo 7, lendo verso 2. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente e que tinha o selo do Deus vivo. Irmãos, você não vai encontrar em nenhuma parte da Bíblia essa expressão selo do Deus vivo. Lá em Ezequiel 20, 12 tem sinal, o sinal de Deus. Sim, tem, mas o selo do Deus vivo aparece uma vez só na Bíblia. Não está em qualquer parte da Bíblia, está no sexto selo. Será por quê, irmão? Será que não é uma coisa tão clara e evidente de Deus falando, escuta, acorda, olha aqui, ó, acorda, eu estou pondo o selo do Deus vivo no sexto selo, porque a hora do selamento é a hora do decreto dominical, é a hora de você anunciar ao mundo que Deus tem um selo chamado selo do Deus vivo, é o santo sábado, é o memorial da criação. Quem adora a Deus é porque foi comprado pelo sangue de Jesus e foi marcado pelo sinal, pelo selo do Deus vivo. Você é meu, eu te comprei com o meu sangue, por isso você é marcado pelo selo do Deus vivo, marcado para o céu. Jesus vem buscar os que foram marcados e selados. Queridos, Deus quer selar o seu povo, e Deus quer um povo que sonhe com o céu e não com a terra, que tem os pés na terra, mas tem a cabeça no céu. Eu quero ser selado pelo selo do Deus vivo, mas eu quero ser um pregador, um reformador, um homem, uma mulher que sejam usados pelo Espírito Santo para anunciar essa mensagem sem medo, sem pesar e sem medir os riscos que podem acontecer. Você quer ser esse homem, essa mulher? Em nome de Jesus, você quer levantar a sua mão e falar, eu quero ser? Aleluia, eu quero orar por você, meu irmão. Fique com a mão levantada. Pai querido, o Senhor vê do céu todas as coisas. O Senhor vê a situação do mundo. O Senhor vê que o mundo está maduro para ser colhido. Nós clamamos, Jesus Cristo, levante-se, Jesus. Miguel, grande príncipe, se levante-se pelo teu povo. Abre logo o sexto selo. Que venha o selamento do teu povo. Que o teu povo seja selado. A multidão dos resgatados da última hora, Pai, que ela seja selada pelo selo do Deus vivo. Que recebamos o caráter de Jesus, Pai. Derrama o Espírito Santo de forma em chuva serôdia, irmão, sobre nós. Que a chuva serôdia seja derramada sobre nós, Pai, fazendo-nos templos do Espírito Santo, que Ele viva em nós, que Ele possua a nossa cabeça, a nossa boca, que sejamos santificados, povo santo, povo peculiar. E Pai eterno, que o Senhor nos use. Queremos nos consumir no altar, iluminando como uma vela se consome iluminando. Queremos nos consumir iluminando outros, mostrando o caminho da salvação. Derrama sobre nós o Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus pedimos. Amém. Amém.